Olá, terceiro ano, tudo bem, meus alunos? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem, tá? Vamos iniciar mais uma aula de educação física com teoria e para hoje nós vamos fazer a correção da nossa atividade jogo versus esporte, né? Porque nós aí percebemos que existe uma diferença, certo? São duas modalidades diferentes, mas importantes, uma tão quanto a outra, tá certo? Então, crianças, localizem no caderninho de vocês essa atividade e vamos iniciar a nossa correção. Antes das questões, eu coloquei aqui uma informação para vocês dentro desse quadro, onde eu falo aqui sobre jogos versus esportes, né? E diz o seguinte: é comum definirmos jogos e esportes como uma mesma atividade, mas é importante sabermos que existem diferenças. O jogo é uma atividade com normas livremente estabelecidas pelos participantes. Já o esporte possui regras pré-estabelecidas pelas diferentes instituições esportivas. Ou seja, como eu falei, todos dois, jogos e esportes, tá? Eles são modalidades aí importantíssimas para a nossa saúde física e também mental, né? Porque a prática de alguma atividade física, ela traz muitos benefícios para o nosso corpo, para a nossa mente, nos ajuda a conviver bem com as outras pessoas, ok? Mas elas têm aí uma diferença. Uma das diferenças principais entre jogos e esportes são os fatos aí que cercam as regras. Por quê? Porque quando eu vou participar de um jogo, tá? Aquele jogo, ele tem regras que foram estabelecidas pelos participantes que irão aí estar dentro desse jogo naquele momento, certo? Você vai jogar um dominó, tem a regrinha do dominó, mas de repente, se algum participante joga de maneira diferente, ele pode estabelecer a regra dele, ok? Um jogo de dama, um jogo da memória, cada um vai estabelecendo a regra. Vence aquele que conseguir mais pares, vence aquele que conseguir um par de um determinado elemento primeiro. São regrinhas que os participantes vão colocando dentro de vários tipos de jogos que podem aí acontecer no nosso dia a dia. Já um esporte, ele tende a ser mais competitivo. Geralmente as modalidades esportivas trabalham com competições onde no final tem uma premiação, como já foi dito em outras videoaulas, né? Uma premiação com um troféu, uma premiação às vezes o prêmio sendo em dinheiro, medalhas, enfim, tem aí todo um objetivo final com relação à competição. Mas é importante dizer que seja um jogo com regrinhas estabelecidas ali no momento e pelos participantes, ou mesmo um esporte onde as regras são pré-estabelecidas e elas geralmente não são flexíveis, geralmente não mudam, tá? Não é que não mudam eternamente, mas pelo menos ela tem ali uma demora para acontecer. Todos dois são muito importantes e as regras são fundamentais, seja numa simples brincadeira, num jogo ou mesmo em um esporte competitivo. Tá? Tem várias questões durante as nossas aulas teóricas que a gente sempre aborda a questão das regras, ok? As regras, gente, não devem existir somente em atividades físicas. As regras, elas são criadas e elaboradas como forma de organização. Regras devem ser cumpridas, porque se existem regras, é porque existe uma organização para evitar futuros problemas, desentendimentos, desorganizações, ok? Então, visto aqui as principais diferenças, vamos às questões. Na primeira questão da nossa atividade tem assim: informe qual a diferença entre jogo e esporte. Eu peguei a diferença estabelecida pelo texto, fica mais fácil da gente trabalhar as nossas questões, mas que elas são aí a base para a resposta no geral.
Então, eu coloquei de acordo ao texto, assim. Jogo é uma atividade com normas livremente estabelecidas pelos participantes. Já esporte possui regras pré-estabelecidas pelas diferentes instituições esportivas. Então, assim, essa resposta aqui está completinha, de acordo com o texto. Lembrando que inicial maiúscula, tá bom? E uma pontuação no final da afirmação, no final da frase. Feito a correção, corrijam também esses detalhes, tá, crianças? 2. Explique para que serve uma regra. Já até falamos aqui na explicação no início da aula, né? Eu coloquei aqui uma resposta no geral, mas vi algumas que vocês colocaram também que estão corretas. Então, vamos lá. As regras, elas servem como forma de organização e boa convivência entre as pessoas. Gente, um ambiente onde não tem regras, onde ninguém tem limite de horário, de movimentação, de participação ali entre as pessoas, de organização mesmo, ele se torna um ambiente tumultuado, um ambiente que não é agradável. Imagine, por exemplo, no nosso ambiente escolar, não existindo regras, ou seja, aulas em qualquer horário, não teríamos calendário escolar, não teríamos horário escolar, as aulas não seriam bem definidas, ninguém saberia que horas era cada disciplina. Imaginemos aqui trazendo para o nosso ambiente, tá? Imagina uma casa também sem regras. Todo mundo entra a hora que quer, faz o que quer, não tem horários determinados para as alimentações, você dorme a hora que quer, acorda a hora que quer, gera aí um certo desconforto para quem está próximo de você, ok? Então, as regras, elas são uma forma de organização, tá? Ajuda na boa convivência entre as pessoas e um detalhe fundamental: regras existem para serem cumpridas, tá? Então, seja você criança, seja você adulto, seja você idoso, não importa. Seja você um animalzinho, no caso aqui estou falando dos animais de estimação, regras são feitas para serem cumpridas. Por que falei dos animais de estimação? Porque geralmente quando você tem um animalzinho de estimação, você tem um lugarzinho para ele fazer as necessidades, você organiza ali um lugarzinho para ele dormir. Então isso também é uma forma de organização e é uma forma de gerar uma regra entre todas as pessoas que estão convivendo no seu meio, tá? Por isso que eu citei aqui os animaizinhos. Na regra geral, na resposta geral, eu coloquei essa para vocês, porque ela traz aí exatamente a função de uma regra, a importância dela. Também vi algumas respostas bem parecidas com essa, e tudo bem, desde que esteja aí no mesmo raciocínio, dando a mesma resposta, crianças. Se você fez algo bem semelhante, como eu vi lá nas respostas, tudo bem, ok? Certinho. E quem não fez tem a oportunidade de fazer e está enviando a devolutiva. Na terceira questão tem: como seria um jogo sem regras? Explique sua resposta. Gente, analisando essa questão, nós podemos chegar aqui a algumas respostas. Como seria um jogo sem regras? Você poderia me dizer que não aconteceria, não existiria um jogo sem regras. E tudo bem. Se você determinar que não tem regras, então eu não jogo, ok, não vai acontecer. Mas no geral, tá, crianças? Eu preciso explicar para vocês que existe aí uma regra geral, uma informação geral. No geral, acontece da seguinte forma: resposta: poderia ser apenas uma grande brincadeira ou poderia ser motivo para alguns desentendimentos e confusões. Deixa eu explicar essa questão. O que seria uma grande brincadeira? Eu estou no jogo só para brincar, cada um faz aqui o que acha que deve e tudo bem. Vai acontecer uma brincadeira saudável, ninguém vai se desrespeitar, todo mundo vai brincar livremente. Aí deixa de ser jogo, passa a ser uma brincadeira.
Entendido até agora? O outro ponto poderia ser motivo para alguns desentendimentos e confusões. Como nós já falamos, né, gente? Se não tem regras, fica mais difícil para organizar ali aquele jogo. Então, cada um vai dizer uma coisa, cada um vai ditar aí uma orientação, uma regra, e acaba que pode dar aí sim um grande desentendimento. Porque num jogo eu posso gostar da regra, mas o meu outro coleguinha pode não gostar. Então a gente pode se desentender. Lembrando que não é saudável o desentendimento e o respeito tem que acontecer em todos os momentos da nossa vida, como nós já falamos desde a nossa primeira aula, tá bom? Então, assim, tem 2 caminhos aí para essa resposta, mas a resposta mais adequada é esta aqui. Então, vocês façam aí a correção se por algum motivo vocês não colocaram algo nesse sentido. Mas a maioria colocou que as regras são importantes, que o jogo deveria acontecer sim, seguindo uma regra. Então, gostei muito do raciocínio de vocês, tá, crianças? No geral, essa daqui é a melhor resposta para completar essa pergunta, certo? Bom, deixei aqui uma mensagem para vocês. Brincar é coisa séria, gente. Seja um jogo, seja um esporte, seja uma brincadeira. Isso é sério. Sério em que sentido? É sério no sentido de que você tem que respeitar quem está ali no momento, respeitar as regras, respeitar o ambiente, respeitar todos os pontos que a gente já vem falando nas nossas aulas, tá certo? Então, espero que vocês tenham aí feito a correção direitinho para quem está precisando corrigir, ok? Fiz algumas observações para aluno que ainda está fazendo atividade sem o cabeçalho. Por favor, não deixem isso acontecer. Copiem o cabeçalho. E o que eu venho sempre falando, são questões muito pequenininhas. Então, se possível, gente, copiem as perguntas. Fica melhor na hora que você for estudar, tá certo? Então, para a aula de hoje, vamos finalizando aqui a nossa correção. Nas próximas aulas, vocês terão aí uma atividade prática, tá certo? E aí vai ser bem legal, porque eu vou colocar sempre bem de acordo com o que está sendo possível no momento, tá bom? Agradeço aqui a participação de todos vocês. Fico ansiosa para que isso tudo logo passe e todo mundo fique em segurança, tá bom? Cada um de nós com as nossas famílias, para que no momento certo e com muita segurança a gente possa se encontrar pessoalmente e vai ser muito legal. Estou ansiosa e pedindo aí que seja feito da melhor forma, tá bom, gente? Então, meus amores, eu vou encerrando a nossa correção de hoje, ok? Deixo aqui muitos beijinhos para cada um de vocês, abraços bem carinhosos e até a próxima aula, meus amores. Fiquem bem.